Começa a emoção na Rádio UERJ. Esporte na Rede. O seu programa de esportes. Diedro Barros. Já comigo! Um olá para você, ouvinte da Rádio UERJ do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Está começando o Esporte na Rede, o seu programa de esportes, gravado desta vez nos estúdios do Audiolab, projeto que tem a coordenação do professor Marcelo Kishnevski. Hoje é sexta-feira, dia 16 de março de 2012, e no programa de hoje você vai conferir. E o tão esperado gol humilde Romário, não aconteceu nada. E o tão esperado gol humilde Romário, nada aconteceu. E o tão esperado gol humilde Romário não aconteceu porque não passaram a bola para ele. Esporte na Rede. Não é nessa vinheta não, mas tá maneiro. Vamos ao giro de destaques do pessoal da equipe do Esporte na Rede. A equipe campeã da informação, começando pelo Fluminense com Felipe Bruno. Uma boa tarde, Felipe. Boa tarde, Diedro. Fluminense vence Zamora no Engenhão e é o único clube com 100% de aproveitamento na Libertadores. As notícias do Vasco com Fabrício Teixeira. Olá, Fabrício. Olá, Diedro. Vasco sai na frente, mas cede um empate para o Libertad do Paraguai. Futebol internacional com ele, Pedro Henriques. Olá, Pedro. Olá, Diego. Tudo bem? Olha, saíram os confrontos às quartas de final da taça da Liga dos Campeões da Europa e da Europa League, Diego. Tá certo, destaque do Botafogo com Lina Soares. Olá, Lina. Olá, Diedro. O time bobeia na Copa do Brasil e de quebra perde Michael Swell. Vamos às informações do Flamengo. Destaque com Pedro Henriques. Beleza. O Flamengo jogou em casa, saiu 3-0 e cedeu empate em 12 minutos, que vexame. Tá certo, os outros esportes na Fórmula 1, Schumacher é o mais rápido do dia na Austrália. Isso e muito mais você confere no Esporte na Rede, que já começou. Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje sim, é inacreditável, olha, é inacreditável. Esporte na Rede. É isso aí, você deve estar estranhando o novo formato do programa, mas agora o programa é um pouquinho menor, com meia hora de duração, então temos muita informação para passar e vamos fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Vamos ao que interessa com as informações do Fluminense. Fluminense. As notícias do Tricolor com Felipe Bruno. Felipe Bruno. Diedro. Sem se abater com a derrota pelo placar de 2-0 contra o Flamengo na última rodada do Campeonato Carioca, o tricolor das Laranjeiras voltou seu foco na última quarta-feira para conquistar os tão cobiçados 9 pontos que o levariam para a liderança absoluta do Grupo 4 da Libertadores. O oponente foi o Zamora da Venezuela, que na teoria era o time mais fraco do grupo, porém em campo foi difícil furar a retranca do adversário. A torcida começava a ficar impaciente com o maior volume de jogo da equipe, porém poucas finalizações. Até que o zagueiro Anderson marcou aos 12 minutos do segundo tempo, conquistando a vitória do tricolor. Com a vitória, o Fluminense alcançou 100% de aproveitamento na competição. O próximo jogo da equipe na Taça Libertadores será de novo contra o Zamora, mas agora em solo venezuelano, no estádio La Carolina, no dia 29 de março. Mas antes, o tricolor irá até a Moça Bonita nesse sábado às 4 da tarde para enfrentar o Macaé pela quarta rodada da Taça Rio. O Flu se encontra na terceira colocação do Grupo B com apenas 3 pontos. É isso aí, tá certo. As informações do Fluminense. Vamos falar da partida da última quarta-feira. Fluminense 1, Zamora 0. Pela qualidade da equipe do Fluminense e pela qualidade da equipe do Zamora, todos esperavam que poderia ser um jogo mais fácil, mas não foi isso que se desenhou no Engenhão na última quarta-feira. Não, realmente, naquela vitória contra o Boca Juniors deu encheu o ego da torcida, né? Eles pensaram que iam acabar com o Zamora em qualquer momento. E não foi, o jogo foi muito difícil, assim. Não que o Fluminense estivesse jogando mal, mas tava difícil lá contra o paredão venezuelano, né? Até porque eles vieram numa retranca violenta. Só saíram depois do primeiro gol do Fluminense e no final do jogo quase conseguiram um empate. O mesmo Anderson que marcou um gol tirou uma bola em cima da linha. Realmente aquele tudo ou nada, né? Não em cima da linha não, cara.
Em cima da linha. Foi em cima da linha, não. Foi na marca do pênalti. Foi na marca do pênalti? Foi. Não, foi em cima da linha. Em cima da linha. Em cima da linha da marca do pênalti. Em cima da linha pra dar mais emoção, cara. Em cima da linha no sentido de. Rádio não tem seria imagem. Gol. Seria praticamente gol. Tá, é. Entendeu? Foi uma... É uma figura de linguagem. Cara, rádio não tem imagem, tem que dar erro. emoção, pô. Pera aí. Foi um erro. Foi um erro. Não, uma figura de linguagem. Tirou em cima da linha de calcanhar. Pois é, agora Ele o tava próximo. caído. Agora a próxima partida do Fluminense pela Taça Libertadores da América contra o próprio Zamora na Venezuela. E aí, o Fluminense, com uma vitória, garante a classificação já para as oitavas de final. E o Fluminense que pode ser um dos times com melhor campanha dessa primeira fase. É, realmente, mas isso também não quer dizer que tem a vantagem de jogar sempre o segundo jogo dentro de casa. Mas pelo jeito que a competição está, pode pegar um Boca Juniors pegando sendo o pior segundo colocado, um Vasco ou até um Flamengo, dependendo da situação. Tipo, a Libertadores desse ano tá muito regular. Ou até um time daquele grupo da morte ali, que tem Internacional e Santos. Realmente. Tá um grupo emboladíssimo. É aquele menino também que joga sozinho. Qual? Juan Aures. Ah, o Juan Aures. Ele joga sozinho? Ele joga sozinho. Ah, tá bom, então. E pra você, Pedro Henrique, você acompanhou a partida do Fluminense? Não, né? O Não, Pedro, que você estava ele não gosta de acompanhando futebol, eu já falei isso pra você. Lembra, cara? Quando é que foi o jogo? O jogo foi quarta-feira, Pedro. Quarta-feira, que horas? Quarta-feira começou às 7h45 da noite. 7h45 da noite. Ele Eu estava aqui na UERJ, estudando. Ah, estudando? Ele Eu tava- estava construindo o meu futuro. Ele tava vendo Totó, Liga Americana de Totó. Ei, jogam Totó nos Estados Unidos? Jogam muito Totó. Lá eles chamam de Dog Dog. Totó. Nossa. Tá certo, então. Depois dessa. Essa foi em memória do Henrique Galvão. Essa foi boa, apertar a sua mão. Essa foi muito boa. Né? E o Fluminense agora na Taça Rio, competição em que ele não tem o mínimo interesse, contra a equipe do Macaé esse final de semana. É, realmente, o Fluminense vai tirar o pé do acelerador na Taça Rio, né? Não tem que se importar. Eu acho que é melhor se preocupar com a Libertadores, conseguir logo os 12 pontos, garantir a classificação. Não vejo o Fluminense indo até para as semifinais, não. Sinceramente, acho que o Abel vai tirar o pé do acelerador da equipe. É isso aí, tá certo, mas tem todo aquele atrativo, né? Os reservas entrando pra jogar, eles podem fazer um bom papel, brigar por uma vaga de titular na equipe do Fluminense, apesar da equipe tricolor já ter pelo menos uma cara, pelo menos uma forma de jogar, mas são jogadores com bastante qualidade, os jogadores do banco do Fluminense. Ô Diego, só falando aqui um pouco do Fluminense saindo das competições um pouco, essa semana tiveram duas notícias, uma boa, né, e uma ruim. A boa foi a convocação do Wellington Nem, né, pra seleção Sim, vai olímpica. arrasar nem. Merecidamente, ele tá jogando bastante. E a outra foi que o Abel Braga declarou que, independente dos resultados desse ano que vem ele não continua no Fluminense. Pois é, né? Agora a diretoria tricolor vai ter que procurar um outro técnico no final da temporada, o que é muito ruim, porque você acaba interrompendo a sequência de um trabalho. Mas você sabe que é o favorito da Unimed, né? Renato Gaúcho, logicamente. Né? Mas existe também a possibilidade de Renato Gaúcho assumir o Flamengo caso o Joel Santana caia. Tá na hora, né? Mas aí a gente vai falar do Flamengo daqui a pouco. Mas o Abel já tá com algum trabalho? É porque tá à sempre vista? Não, ele deve voltar pro futebol árabe. Essa foi boa. Tá. Então, acho que no Esporte na Rede eu já comentei a saída do João Santana do Flamengo pelo menos 4 vezes. Essa aí a gente puxa no aqui. Tá Fala certo, um pouco então. mais alto. Vamos seguindo com o Esporte na Rede, falando agora de Vasco da Gama. Vasco! As informações do Cruz Maltino com Fabrício Teixeira. Fabrício Teixeira. Na última quarta-feira, o time do Vasco foi ao estádio Nicolás Leoz, no Paraguai, para enfrentar o Libertad pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. O Cruz Maltino saiu na frente logo aos 16 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Diego Souza, após uma bola alçada na área pelo lateral direito Fagner. O Vasco poderia ter ampliado a vantagem, mas no início do segundo tempo, Diego Souza foi expulso por uma cotovelada em um adversário. A partir daí, o Libertad foi para cima e, após pressão, conseguiu arrancar o empate com o Núñez aos 25 minutos. Com um a mais em campo, o time paraguaio cresceu na partida e poderia ter saído com a vitória. O resultado deixou o Vasco com 4 pontos na vice-liderança do grupo 5, atrás do Libertad, que tem 7 pontos.
O próximo desafio do Gigante da Colina é o clássico com o Botafogo pela Taça Rio, domingo, às 6h30 da noite no Engenhão. Pela Libertadores, o time joga contra o mesmo Libertad, na quarta-feira, às 10 da noite, em São Januário. Isso aí. A equipe do Vasco, eu vi o primeiro tempo desse jogo, o segundo tempo eu acompanhei algumas partes, porque tive compromissos pessoais. Mas no primeiro tempo, até o momento que eu tava vendo o jogo, eu e meu pai sentados no sofá, depois de jantar, e aí meu pai falou, Cena bonita. cara... meu Me pai, lembrou a música do Fábio Júnior. Jogando banco imobiliário. Aí meu pai, 30 minutos, aí meu vamos pai lá. falou, cara, esse time de branco tá dominando, o Vasco vai tomar um sacode. Eu falei, pai, o time de branco é o Vasco. Que isso, jovem? Aí na hora que saiu o gol, aí meu pai, isso, eu não papai? falei, eu falei, é gol do Vasco, Diego Souza. Aí ele, o Vasco é o de branco, né? Eu falei, o Vasco tá jogando em casa? Não. Então o Vasco tá jogando muito. Foi só ele falar que o Vasco tava jogando muito bem. Meu pai que secou o Vasco. Não foi bem assim não, Diego, olha só. O Vasco tava jogando bem sim, contra um time do Libertad que não é tudo isso. Sim, concordo. Jogou lá com o juiz. Bom, né? Complicado comentar aqui. O estádio tem o nome lá do rapaz, lá, né? Presidente da Conmebol. Não vou começar não. Não, olha só. O Libertad tá na liderança? Tá. Mas não é nada disso. Mas o Vasco também não é nada disso. O Vasco tem um bom time, sim. Tem um bom time. Foi pra lá sem o Juninho Pernambucano e no jogo de volta vai ter. Ou seja, perdeu o Diego Souza, mas vai ganhar o homem experiente, que já ganhou a Libertadores, que é o líder da equipe. Entendeu? Acho que o Vasco... Cara, mas isso aí não tem nada. O Riquelme também já ganhou a Libertadores e o time do Boca tá horrível. Sim, mas o time do Vasco está bom e o Juninho está em boa fase. Não, tudo bem, Essa mas é a eu questão. acho, mas eu acho Juninho que não foi para a Assunção para jogar a partida contra o Libertad. Quem ficou responsável pela armação das jogadas foi o meia Felipe. o Felipe. Mas eu acho que não dá pra culpar a arbitragem do resultado do jogo. Eu acho que o Vasco é o de rendimento a partir do momento que o Diego Souza foi expulso, né? Sim, inclusive uma expulsão um tanto quanto infantil. Você pode até discutir os critérios do árbitro, mas o Diego Souza não poderia ter feito o que fez. Eu acho o seguinte, tem o clamor da torcida do Vasco seria colocar Felipe e Juninho pra jogar juntos, né? Sim. Só que eles esquecem que pra os dois jogarem juntos vão ter que tirar o Diego Souza. Sim. Que bem ou mal é... sei lá, ou- favorito da torcida também. Ou você adianta o Diego Souza e sacrifica um dos dois atacantes. O William Barbio começou muito bem, o primeiro jogo que ele fez foi maravilhoso. E depois disso ele só vem irritando a torcida vascaína. Mas peraí, eles estão à espera do Éder Luiz. Sim. O Éder Luiz já tá recuperado, certo? Sim. Quando o Éder Luiz voltar a jogar, vem fazer o quê? Vão colocar o Diego Souza de segundo volante? Vão colocar o Juninho de segundo volante? Vai perder. Em velocidade acaba com o time do Vasco. Vamos dizer que cada um com 35, sei lá quantos anos eles têm. Pô, O isso Juninho tem 37. melhora a criação, mas perde velocidade. Mas a E a velocidade... torcida não pensa nisso. Mas quando você tem jogadores no elenco, como o Felipe e o Juninho Pernambucano, a velocidade acaba ficando em segundo plano, porque eles têm um passe muito certo. Aí é que tá. preciso. É A a velocidade mesma coisa. fica por conta do próprio Éder Luiz. Tá, né? mas você tá Éder pensando no Luiz, William ataque. Barbie. E a defesa? Ué, É a defesa mesma tem o coisa. Rodolfo, por exemplo. É a mesma coisa do Flamengo tá de jogando bem. 2007 e 2008. Mas O meio-campo corre. era lento? Sim, o meio-campo era devagar. Mas tinha dois alas, que eram o Leonardo Moura pela direita e o Juan pela esquerda, que faziam esse papel de velocidade, de transposição da defesa pro ataque. Em 2007, Isso, certo? né, em Da Tio 2007. Whindersson, que corria muito. Sim, agora o Vasco da Gama tem o Fagner pela direita, se não me engano, pela esquerda não tem ninguém. Não, tem o Thiago Felton. Mas o Foi isso Thiago que ele Feltri quis não dizer. é jogador pra isso. Mas tá jogando não não, é. mas o Thiago Feltri tá até jogando bem. Mas o que eu tô falando em relação aos volantes. Se você tentar colocar os dois e barrar o Diego Souza, uma parte da torcida não vai gostar. Não, de forma alguma. Então, não tem como. Tem que jogar o Juninho e o Diego Souza no primeiro tempo, Felipe no segundo tempo. Quem tiver melhor joga. Não pode colocar os três assim só, a não ser que a situação seja muito extrema. Ou então ele pode fazer aquela jogada que o Ricardo Gomes ensaiou, com o Felipe trocando com o lateral esquerdo, o lateral esquerdo fazendo às vezes de segundo volante e o Felipe fazendo lateral e no segundo tempo fazendo o contrário, o lateral na própria posição e o Felipe como segundo homem de meio campo armando o jogo. Mas se eu não me engano, os dois já jogaram juntos, né? Mas só que Sim. não Contra deu o muito Nacional. bem. Isso. Foi contra o Nacional. Acho que esse é o medo do Cristóvão, né? Botar os dois juntos e acabar acontecendo o que aconteceu em São Januário. Isso aí, tá certo. Então vamos seguindo. Chega de falar de Vasco, vamos falar agora de futebol internacional. Futebol na
Internacional. Não, é o Internacional. Internacional. A não ser que você esteja na Rússia. Futebol Internacional, vinheta número 16. Eu não botei a 16. É isso aí, é a operação de áudio a cargo de nosso companheiro competentíssimo Carlos Oliveira, Futebol que está internacional, procurando que fora a vinheta. do Brasil é só futebol. Então vou fazer o seguinte: assim que você jogar a vinheta do futebol internacional, eu começo de novo. Então vamos lá, vou chamar de novo, hein? Então vamos falar. Não, peraí. 1, 2, olha o último 3. Vamos falar agora de futebol internacional. Futebol Internacional. O que acontece com a Redonda pelo Mundo com Pedro Henriques? Pedro Henriques. Vamos lá, Diedro. Apesar da vinheta, a gente vai começar falando pelo futebol russo. Futebol russo. Futebol russo, rapaz. Tá Nessa semana, a polícia do país finalmente encontrou o torcedor que jogou uma banana no jogador brasileiro Roberto Carlos em junho passado, na partida que o Zenit, time do brasileiro, venceu o Krylia Sovetov por 3-0. Segundo o torcedor, o ato não teve nenhum cunho racista e a banana caiu por acaso perto do jogador. A polícia informou que o sujeito não vai sofrer qualquer punição. E a novela a novela quanto à aposentadoria de Roberto Carlos continua. O jogador desmente a informação ao mesmo tempo que tem o nome retirado do plantel de jogadores da equipe. Já como membro da comissão técnica, afirmou que Cristiano Ronaldo e Messi estão na mira do Anzi, mas só quando encerrarem os contratos com os respectivos clubes. Segundo o jogador brasileiro, afinal de contas, dinheiro, o magnata presidente do Anzi, tem de sobra. Tá certo. Como é que é o nome do time aí que o Anzi venceu? Em junho passado? O Krylia Sovetov. Pô, no calor, o Krylia Sovetov é bom, hein? É assim, de flocos. Sovetov, eu pensei a mesma coisa. Pedro, só vendo uma coisa ruim. Jogaram uma banana no Roda Sovetov de Podia ser banana. pior, podiam ter jogado uma meia. Podiam ter jogado uma meia. É isso aí, vamos seguindo o Pedro Henrique, você tem mais notícias de futebol internacional. Tem. 2006. Bom, vamos lá. Futebol português. A Liga Portuguesa de Futebol aprovou na última terça-feira, dia 13, a inclusão de mais 2 clubes na primeira divisão nacional a partir da temporada 2012-2013. Segundo o presidente da organização, Mário Figueiredo, a ideia é desafiar os atuais modelos de negociação dos direitos de TV nos tribunais europeus. A decisão ainda precisa ser ratificada pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo Conselho Nacional de Esportes. Isso aí, tá certo. O Campeonato Português que tem 18 clubes. Tem 16 e vai passar 18. Tem 16 e vai passar 18. Pode passar legal, 18 tá caso sabendo seja legal. aprovado. Ah, tá certo. Então. Pois é um dos campeonatos de grande porte da Europa com o menor número de clubes, né? O que o transforma em um campeonato menor perto dos campeonatos inglês, espanhol, francês e italiano. Eu só queria tirar uma dúvida da outra notícia. Como é que chegaram até o cara que jogou a banana 6 meses? Quanto tempo depois? Junho passado, 36. Junho é mês 6, né? Mais 6, mas já tá no mês 9 meses. Como é que eles chegaram? No que eles pegaram a impressão digital da caixa? Não, foram perguntar pro cara que vendeu a banana. Eu ia falar, Person of Interest, né? Tipo aquela série, o cara tem um satélite tudo em qualquer lugar. É isso aí. Então, tem mais notícia de futebol internacional? Tem. Agora a gente vai chegar no maior competição de clubes da Europa, a UEFA Champions League. Etapa oitavas de final, jogos de volta dessa semana. Tivemos 4 na semana passada, vamos falar dessa semana. O Chelsea classificado bateu o Napoli 4-1. Placar agregado 5-4. Eu esqueci a palavra. Vamos lá. Real Madrid classificado também 4-1 em cima do CSKA Moscou, placar agregado 5-2. Inter de Milão 2, Olympique de Marselha classificado 1, placar agregado 2-2 por causa do gol fora de casa. O Olympique está nas quartas de final. O Bayern de Munique classificadíssimo 7, Basel 0. Placar agregado 7-1. Eu escrevi pra não esquecer de falar. Senão, assim, né? Tá falando rápido, tá nervoso. Assim, os confrontos para as quartas de final foram definidos em sorteio hoje pela manhã. Apoel enfrenta o Real Madrid, Olympique enfrenta o Bayern de Munique, Benfica pega o Chelsea e o Milan enfrenta o Barcelona. Milan e Barcelona. Na próxima fase. Sensacional o confronto mais uma vez, e mais uma vez um Barcelona favorito contra o Milan. Favoritíssimo, né?
Não, O pois time do é. Milan não é nada disso e o Barcelona tá jogando fino da bola. É isso mais aí. fino do que- Então vamos continuar com o esporte na rede. Tem mais notícias? Chega, né? Não, tem mais uma só. Ah, A rapaz. Europa League, rapidinho. Tá lá, rapidinho. rápido. vou Rápido, ali Europa League, nós temos apenas 8 minutos pra terminar o programa. Rapidinho, Valeu, Europa League, etapa oitavas de final, todos os jogos de volta boca, foram Demente. ontem. Atlético Bilbao se classificou passando pelo Manchester United, o Metalist se classificou passando pelo Olympiacos, Sporting classificado, venceu o Manchester City no junção dos dois confrontos, o PSV caiu para o Valência, o Udinese também caiu para o AZ, o Atlético de Madrid passou pelo Besiktas, o Schalke 04 passou pelo Twente e o Hannover se classificou em cima do Standard Liège. Assim, para as quartas de final, caíram os dois gigantes de Manchester. E para as quartas de final, teremos 3 times espanhóis: o Atlético Bilbao, o Valência e o Atlético de Madrid. Tá certo. Confrontos para a próxima fase também foram definidos. Hoje, sorteio hoje pela manhã: Schalke 04 contra Atlético Bilbao, AZ contra Valência, Sporting contra Metalista, Atlético de Madrid contra Hannover. É isso aí, seguindo com o esporte na rede, vamos agora abrir espaço para o Botafogo. As informações do Alvinegro com Lina Soares. Lina Soares. Em noite de Copa do Brasil e de futebol ruim no estádio Almeidão, em João Pessoa, o time de General Severiano até saiu na frente com o gol de Herrera, porém perdeu chances claras de ampliar e eliminar o 13 da Paraíba. Mas como diz aquele ditado, quem não faz leva, o Botafogo levou e cedeu a pressão paraibana e evitou... E não evitou o empate aos 47 minutos do segundo tempo. Após confusão na área, Vavá chutou, a bola bateu em Manu e morreu no fundo da rede, marcando assim o jogo de volta na quarta-feira no Engenhão. Já no Campeonato Carioca, o Glorioso fez hoje um treino específico de finalizações para o clássico contra o Vasco da Gama. Para o jogo de domingo, o Alvinegro contará com o retorno de Marcelo Matos, Andrezinho, Felipe Gabriel e o atacante Louco Abreu. A única ausência é Michael Suel, que sentiu a parte posterior da coxa no empate em 1-1 contra o 13 da Paraíba. E não tem previsão de volta. É isso aí, tá certo, Botafogo. Mais uma vez, reforçando aquela máxima, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Porque o gol do 13, aos 47 do segundo tempo, foi uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida. Foi mesmo. Foi uma atrapalhada, né? Aquele Pois gol. é, uma sucessão de erros de ponta. E o 13 não queria fazer o gol, hein? Não queria Não mesmo. queria, Teve de outras forma oportunidades de fazer e não fez, né? Até o Jobson, ao sair de campo, falou que as pessoas querem ficar brincando, não quer jogar sério. Então isso foi uma indireta pro Elkerson, né? Que fez aquele... Deu o lençol e acabou perdendo a bola. E o Jobson falou, esse negócio aí não está me cheirando bem. Cara, mas Pois é. o que me impressiona é o Botafogo não consegue ver Copa do Brasil. Pois é, o Botafogo nas estreias de Copa do Brasil, em todos os anos ele passa por um sufoco tremendo. Não consegue, em ano nenhum, eliminar o adversário na primeira partida. Eu acho que a última vez que ele chegou longe, acho que foi contra o Figueirense, né? No polêmico jogo da 2007. bandeirinha. 2007. Não, do polêmico frango do Júlio César, né? Também. Aquele frango sensacional. Mas aquele jogo foi uma sucessão de erros. 2 impedimentos altamente discutíveis, marcados pela Ana Paula Oliveira, mais o... Belíssima. Exatamente, Ana Paula Oliveira, mais o frango que o Júlio César tomou no momento que o jogo tava 2-0 e indo pros pênaltis. Quer dizer, uma sucessão de erros aquele... Bem, Diedro, e também outro assunto que tá aí no Botafogo seria essa contusão aí do Michael Suel. Eu acho meio estranho, né? O cara tá bichado, aí bota ele pra jogar. Acho que esse departamento médico tá de sacanagem, não sei. Mas aí é que tá, né? O Michael Suel é um jogador que tem histórico de lesões. Então tem que ser trabalhado de uma forma diferente. O Elkson, se acontecer dele se contundir, ele vai se recuperar mais rápido, porque é um jogador de uma força, de uma massa muscular maior. O Michael Suel não, o Michael Suel, ele teve um reforço muscular, mas o biotipo dele não acompanha. E aí ele é mais suscetível a lesões. Agora, o Elkson, que é bom lembrar, também foi convocado para a seleção olímpica, né? Sim, pois é. Vai Ele entender essa Jefferson. seleção olímpica do Mano. Não pincelando com quem Não, foi. tudo bem, mas o que é engraçado é que o Michael Suel se machucou de novo no mesmo lugar, né? Na Sim. coxa. Exatamente. Ah, você que tá falando do estádio. A questão... Não foi não, cara. A
A questão dele ser suscetível a lesão. E nesse momento surge Henrique Galvão. Pois é. A questão dele ser suscetível a lesão é justamente isso. Porque as lesões do Michael Phelps são recorrentes na mesma parte do corpo. Desculpem a nossa falha. Edri, também lembrando que no dia 23 o Botafogo vai estrear sua nova camisa, né? Novo uniforme. Graças a Deus. Depois de 3 meses de contrato com a Puma, vai sair a camisa. Pois é, vamos ver se sai uma camisa bonita. Já rolaram algumas fotos na internet de spoilers da camisa. E se não dá azar, né? Porque contra o Vasco, né? Aquela cinza e preta deu um azar danado. Mas não foi a nova. É outra semana, dia 23. Tomara. Mas enfim, seguindo com o Esporte na Rede, vamos agora às informações do Flamengo. Flamengo. As notícias do Rubro Negro com Pedro Henriques. Pedro Henriques. Vamos lá, Diedro. Nem Joel, nem Ronaldinho e muito menos Wagner Love foram capazes de prevenir um dos maiores vexames da história moderna do Flamengo. Gostou dessa entrada? Bonita, hein? Tendenciosa, mas não tem problema não. Totalmente imparcial. Claro, não tem problema dizer que sou vascaíno não. Vamos lá, na noite desta quinta-feira, cerca de 30 mil pessoas, incluindo o nosso operador Carlos Oliveira, presenciaram o Clube da Gávea abrir 3-0 no placar e em 12 minutos sofreram o empate do Olímpia do Paraguai em partida válida pela Taça Libertadores da América. Pelo rubro-negro, marcaram Botinelli, Ronaldinho Gaúcho e Luiz Antônio. Para o Olímpia, assinalaram, atenção, Pablo Zebadios aos 31 minutos do segundo tempo, Luiz Cabalheiro aos 38 e Marim aos 43. Destaque para a presença em campo do ex-flamenguista Maxi Biancucci, hoje no time paraguaio. Mesmo com o papelão, o Flamengo continua na liderança do Grupo 2 com 5 pontos, seguido pelo próprio Olímpia, que tem 4. Completam o grupo Lanús da Argentina, também com 4 pontos, e o Emelec do Equador na última colocação, com 3 pontos. É isso aí, o Flamengo perdeu uma grande chance de disparar na classificação do grupo, e aí agora vê até o próprio Olímpia, o Lanús, colado nele ali, e o próximo jogo é complicadíssimo porque é contra o Olímpia lá. É verdade, eu acho que agora não tem explicação não. Esse garoto aqui, vai lá, garoto. Esse Pedro, ele foi a pior coisa que aconteceu nesse programa. Porque a gente aqui mantém uma postura profissional e tal. O Diego é botafoguense, mas ele tá aí sempre falando a verdade sobre todos os camisa do América. Mas você vem pra cá... Quem fala a verdade não merece castigo. Não, mas você vem pra cá pra ficar desmoralizando o time do amigo Felipe aqui. Não pode fazer isso. E de Fabrício Teixeira. Não pode fazer isso, entendeu? Todo mundo Nós sabe. torcemos para os 4 grandes do Rio de Janeiro. Torcemos pelo sucesso dos 4 Queria grandes do Rio mandar de Janeiro. aquele abraço sempre carinhoso pra torcida Bravura Azul, da qual orgulhosamente não faço parte. Tá certo, então seguindo com os comentários da partida entre Flamengo e Olímpia. O que aconteceu depois dos 30 do segundo tempo? Não, mas vamos ser sinceros que não deixa de ser um papelão, né? Pois é, cara, isso é fato. Em 14 minutos perdeu um jogo daqueles. Pelo amor de Deus. Segurei meu contrato. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como, não tem como. Demite todo mundo, sei lá, tira 20% do salário de todo mundo. Não tem explicação. E o Joel ficou brabo, né? Porque os jornalistas estavam comparando aquele jogo do América no México, né? Em 2008. Ele falou que não tem nada, não tem nenhuma semelhança. Mas os últimos 15 minutos da partida entre Flamengo e Olímpia lembraram o jogo todo entre Flamengo e América do México. Na verdade, assim, o jogo da América do México, eu acho que tudo que tinha que dar errado, deu errado naquele jogo. O de ontem, o primeiro gol, acho que o Paulo Vitor não tinha como evitar. Não, de forma alguma. Os outros dois eu acho que já foram mais... E aí o que acontece? Mas eu acho que o segundo foi mais falha do Marco Gonzalez do que falha do goleiro. Não, mas eu acho que ele falhou também. Pode ter sido falha do Gonzalez, mas ele falhou também. Paulo Vitor, que vinha muito bem na partida, ele vem agarrando muito bem. Sim, com certeza. E aí o que acontece? O Flamengo vai ter que conquistar pontos fora de casa. O que complica muito, né? Porque o Flamengo não tem um bom retrospecto fora de casa há muito tempo. E o Joel arma o time fora de casa pra
explorar a própria retranca e a velocidade do contra-ataque. Só que o Flamengo não tem um time com velocidade de contra-ataque. E a questão do Negueba é engraçada porque o Negueba, a partir do momento que o Negueba entrou em campo, a coisa mudou pro Flamengo de uma forma. Não tô dizendo que o Negueba foi o culpado pelo empate 3-3. Agora, é algo sobrenatural o que acontece quando o Negueba entra em campo. Eu acho que a culpa foi mais falta de maturidade do que culpa de um jogador só. Sim, com certeza. Do Joel. A culpa O Joel ele é bêbado. Ele tava bêbado ontem. Não, mas peraí, mas olha só. Não, acabou o amor. Não, você não pode falar isso. Não, acabou o amor. Você bebeu com ele ontem? Volta Luxemburgo. Você bebeu, nossa. Não, mentira. Volta Luxemburgo. Eu só acho que Aí, ó, o Joel, ó. no Fla-Flu, o Magal jogou no lugar do Júnior César, que foi muito mal no jogo de semana passada da Libertadores. E jogou bem. Deu cruzamento pro gol do Kleber, só e tal. Por que ele insistiu com o Júnior César, então? Isso é verdade. Coisas que a gente não está no dia a dia do clube pra poder ver, né? Talvez o Júnior César tenha feito uma semana de treinamentos maravilhosa. Pô, e daí, o Ronaldinho é o craque do treino. Pois é. Adriano vem aí, falando nisso. É isso aí, né? As portas do Flamengo estão abertas para Adriano. Resta saber que Adriano vem. Se é o Adriano que fez uma boa campanha em 2009 ou se é o Adriano de 2010 que saiu do Flamengo revoltado com todo mundo e todo mundo revoltado com ele. Olha só, mas aí não é só o Adriano de 2010, não. É o Adriano da Roma também, é o Adriano do Corinthians, é o Adriano da Inter de Milão. Eu acho que vem isso aí mesmo. Cara, Não, eu tava vendo uma pesquisa que o Adriano desvalorizou 96% durante 6 anos. mereceu Em 6 mesmo. anos. É Eu não isso. sei nem como é que chegou a um valor tão alto. Não, peraí. Não, peraí. Não, Peraí. O futebol deles, inflacionado o valor do jogador. Ele é um... Se ele em boa fase é o melhor atacante que a gente tem hoje no Brasil. Que está no mundo. Olha só, Vamos ser sinceros. Nessa comparação, mesmo com o Adriano jogando o fino da bola, fazendo aquilo que ele fazia na época de Parma e depois de Inter de Milão, eu ainda acho o Fred mais jogador do que o Adriano. Não. O Adriano... Pode ser mais jogador, assim, mas não é tão oportunista. Não, o Adriano, 100% da capacidade dele, ele é o melhor atacante, sim. Ele é mais completo. Eu acho ele um jogador mais completo. Eu acho que o Adriano é um jogador mais de força. Ele não é um jogador tão pensante. Mas a situação é a seguinte, via-se o Adriano como o substituto perfeito do Ronaldo. Ele, em boa fase, ele é isso que ele sabe fazer. O Fred é um pouco mais habilidoso, sai mais da área, etc. Mas eu acho que não tem tanto faro de gol como o Adriano. Não que o Fred não faça muitos gols, mas o Adriano acho que nisso é melhor. O Fred, eu acho que em questão de posicionamento, ele se posiciona melhor que o Adriano. Não que o Adriano se posicione mal. Mas acho que o posicionamento do Fred é melhor. Agora, eu acho o Adriano mais completo. Eu acho que o Adriano, em boa fase, seria o 9 da seleção, tranquilamente. É uma discussão pra gente fazer depois com mais calma aqui no Esporte na Rede. Mas o nosso horário... O Pedro chama o Diego Souza de Diego Souza. Eu não vou conversar com a nesse horário, nós estamos com um horário bastante apertado. Vamos encerrar a edição do Esporte na Rede falando dos outros esportes. Outros esportes. Falando rapidinho de Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher da equipe Mercedes foi o mais rápido do dia nas sessões de treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália, etapa de abertura da temporada 2012 da Fórmula 1. O heptacampeão marcou o tempo de 1 minuto 29 segundos, 183 milésimos, à frente de seu compatriota Nico Hülkenberg da Force India, o segundo, e do mexicano Sergio Pérez da Sauber, o terceiro. Dos brasileiros, Felipe Massa da Ferrari foi o sétimo, 3 posições atrás de seu companheiro de equipe Fernando Alonso, e Bruno Senna da Williams foi o 19º, 2 posições atrás de seu companheiro de escuderia, o venezuelano Pastor Maldonado. Amanhã, às 3 da manhã, horário de Brasília, será realizado o treino oficial que define as posições de largada, e a corrida será na madrugada de domingo, também às 3 da manhã. Começando a temporada de Fórmula 1. Começando, o Schumacher fez o melhor treino, fez o melhor tempo no treino, né, dessa sexta-feira. Sim, Vettel 10º, Weber 11º, amanhã a coisa muda. Vamos ver, né, treino de madrugada hoje, né. É isso aí. Cara, cadê o futebol americano? Não temos tempo. Quem é responsável por essa pauta aí? Não temos tempo. Vamos encerrando o Esporte na Rede de hoje, que teve na operação de áudio o competente Carlos Oliveira e a nossa estagiária que tá chegando agora, a Roberta Mix.
Agradecendo mais uma vez o professor Marcelo Kishnevski, coordenador do Audiolab, Laboratório de Áudio da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que gentilmente cedeu espaço para a equipe do Esporte na Rede. Nós voltamos na próxima semana com tudo sobre o seu clube e muita diversão pra você, Lina. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchauzinho, até a próxima semana. Felipe, até a próxima semana. Tchau, Diedro, até a próxima. Fabrício. Falou, Diedro, até a próxima. Fora Pedro. Valeu, Pedro. Até a próxima semana. Até a próxima semana eu apoio essa campanha Fora Hashtag Pedro. Fora Pedro. Hashtag, aí. Comentem no Twitter, hashtag Esporte na Rede, Carlos, hashtag Fora... Carlos Roberto, até a próxima semana. Rádio UERJ, música, informação e interatividade em um clique. Valeu e um abraço. Final de mais um Esporte na Rede. Fique ligado. Se você curtiu este programa, acesse www.radioerj.com.br e ouça na íntegra a qualquer hora.